agora, vou perguntar, a sessão está sendo gravada, vocês vão receber um e-mail, todos os que fizeram um registro com a gente e estão participando, vão receber daqui a máximo 2 dias um link com informações de agradecimento, informações para acesso da apresentação, para o link do vídeo que vai ser adicionado no nosso canal de YouTube, para vocês também poderem assistir e compartilhar. Depois, perguntas. As perguntas vamos deixar para o final. Vocês podem ir adicionando as perguntas no Q&A, que também está no final da sua tela. O chat, fiquem à vontade de nos escrever com questões mais técnicas ou perguntas mais relacionadas ao funcionamento, ou questões mais técnicas da apresentação. Mas é melhor para a gente poder dar continuidade na sessão de Q&A. E a última, que também sempre me perguntam, talvez este não seja um evento específico com certificados, mas sempre tem alguém que precisa, então vai ter depois a possibilidade de fazer um download do certificado de participação. Agora sim, como vamos à agenda do dia, o tema, e por que pensamos em apresentar desse jeito? Bom, é um tópico que em alguns países tem programas mais do governo, tem programas nacionais, tem programas individuais desde instituições, mas tem programas globais, como CDIO, uma iniciativa global para compartilhar melhores práticas na evolução de ensino e pesquisa de engenharia. Então, como a Elsevier acabou em resposta a esta mudança internacional global no ensino e pesquisa, acabamos de lançar o Nobel Plus Compendex, que eu vou depois apresentar as principais informações, porque alguns de vocês têm uma parte da solução, outros têm outra, então vou fazer uma apresentação e compartilhar essas dicas, né? Mas para posicionar o tema, o tópico de discussão, muito melhor a participação dos professores, a quem eu agradeço, a Liciane Librelotto, da UF Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, e ao professor Dr. Oleg Bokhonoc, da Unisantos. Os dois, agradeço a vocês a participação, ter aceitado o convite, mas acho para a audiência muito mais relevante ser vocês, como professores, com a sua experiência, compartilhar essa experiência nessa mudança do ensino, suas próprias experiências nas suas universidades. Para o resto da audiência, o porquê Brasil não foi só porque deixamos outros países fora do análise, não tem nada a ver com isso. É também uma integração da língua, tem a ver com compartilhar na região experiências também, né? Então, vou deixar primeiro com os professores a primeira introdução, essas experiências, melhores práticas, e depois vou voltar com a apresentação de Nobel Plus Compendex e abrindo depois vamos a também mostrar online a plataforma e abrir depois a perguntas. Com esse início, Liciane, posso deixar com você para também você se apresentar? Pode sim, Mariela. Vou deixar de compartilhar, que você tenha a sua própria apresentação, né? Sim. Obrigada. Eu não estou conseguindo... Aqui, apareceu. Pronto. Só um minutinho. Vocês me escutam, né? Sim. Conseguem ver minha tela? Consigo, sim, Liciane. Então, tá bem. Muito bem, então. Bom dia a todos, né? Eu queria agradecer o convite da Cristiane Fiorin e da
Gabriela Lopes, poder compartilhar um pouquinho da minha visão sobre esse assunto, né, sobre a transformação no ensino de engenharia, enquanto participante desse processo, né. Eu sou Lisiane Librelotto, sou doutora em engenharia de produção, sou líder do grupo de pesquisa Virtuab, lotada aqui no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu compartilho aí o link do nosso portal Virtuab, que é o portal do nosso grupo de pesquisa, onde tem aí as pesquisas e atividades de extensão que realizamos junto à universidade, né? Eu sou também editora de um periódico científico, que está hospedado também nesse site, e que se chama Mix Sustentável, e ainda ajudo a organizar um evento, né? Coordeno o encontro de sustentabilidade em projeto que ocorre anualmente. Então, eu venho falar um pouquinho para vocês dessa minha experiência enquanto engenheira civil, formada em 1995 na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, 25 anos de atuação profissional e também 20 anos de experiência em docência. Então, eu tive a minha atuação no mercado profissional no início da minha carreira, depois, com o ingresso na academia, eu permaneci também em contato com consultorias e grandes empresas construtoras, então eu tive a oportunidade de atuar e ver um pouquinho dos dois lados dessa atuação profissional. Então, para iniciar essa conversa sobre a evolução, a transformação da engenharia, né, nesses tempos, do ensino principalmente, eu trago aqui para vocês um pouquinho da resolução CNE 611, que é a antiga diretriz curricular do curso de engenharia civil, engenharias, né? Ela data de março de 2002 e vigorou até 2019. Só um pouquinho que minha bateria aqui está acabando. Pronto, já resolvi o problema. Então, ela traz as competências e habilidades do engenheiro na aplicação, projeto e condução de experimentos, projeto de sistemas, produtos e processos, o planejamento, a supervisão, elaboração e coordenação de projetos, enfim, resolução de problemas de engenharia. Eu, como uma apaixonada pela engenharia, vejo a formação do engenheiro com toda uma lógica de raciocínio voltada à resolução de problemas. Então, essa resolução, ela traz essas competências do engenheiro, de atuação em equipes multidisciplinares, de avaliação das atividades da engenharia, e dizia que o perfil do egresso deveria ser estabelecido pelas instituições de ensino superior, as IES, para os cursos de engenharia ofertados. Então, esse básico, a engenharia, ela deriva aí das engenharias tradicionais, vamos dizer assim, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, e hoje ela se segmenta em diversas outras modalidades, automação, mecatrônica, engenharias da mobilidade, engenharias do transporte, enfim. E em 2019 ela teve essa revisão. Então, a evolução já começa por aí, que as diretrizes curriculares passaram por essa revisão, dando um cunho bastante holístico e humanista à formação do engenheiro. Então, eu destaco aqui que a resolução ela já traz, então, o perfil do engenheiro formado nesses cursos, dentro de uma visão holística, humanista, que deve pesquisar, desenvolver, reconhecer necessidades dos usuários, atuar multidisciplinar e transdisciplinar, e enfatiza também essa questão do desenvolvimento sustentável, que o engenheiro
deve considerar os aspectos globais, políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais, segurança e saúde no trabalho. Então, ênfase, essa revolução, ela já inicia, então, pela própria diretriz curricular dos cursos. As competências, elas foram um pouco mais concisas e melhor descritas nessa nova diretriz, mas o básico, quer dizer, a essência do engenheiro na resolução de problemas permanece. Então, as minhas percepções, né, enquanto aluna, eu lembro dos meus professores, né, muitos deles, não vou dizer que foi nenhum nem dois, muitos deles com a sua folhinha de papel, escrita normalmente à mão, né, passavam aquele conteúdo no quadro negro, com giz, e nós copiávamos. Ao final daquilo, ele lia o que estava no quadro, perguntava se tínhamos alguma dúvida, né? Sentava na sua cadeira e fumava o seu cigarro, né? Então, de lá para cá, eu penso que o ensino sofreu uma modificação muito grande, então esse papel do professor foi bastante alterado. Nós temos aí um professor hoje com esse papel de facilitador da aprendizagem, né? O aluno também, ele passa de um sujeito passivo para um sujeito ativo, quer dizer, ele assume a responsabilidade junto com o professor de aprender a aprender, né? Então, acho que o que a diretriz curricular trouxe ali da sensibilidade global do engenheiro, a gente percebe muito hoje ele como um sujeito agente de transformação dentro das empresas onde ele trabalha, né, que tem esse papel de despertar para a sensibilidade global, para trazer os aspectos da sustentabilidade, do ciclo de vida, né, e a minha área de atuação é muito nisso, nessa questão de desenvolvimento de novos materiais, né, de trazer o que é natural, a construção natural para dentro da engenharia. A gente percebe até pela própria obrigatoriedade, por exemplo, do desenho universal hoje, dentro dos conteúdos curriculares do engenheiro, que essa preocupação social com o usuário, com a igualdade, ela se faz muito presente na formação, os idiomas, né? Então, hoje nós estamos aí em frente a uma pandemia, uma revolução no ensino que aconteceu assim de uma forma rápida, né? Onde nós estamos dando aulas virtuais, com ensino remoto, né? Onde eu compartilho vídeos em português e inglês, onde eu coloco acesso aos alunos e artigos em português e inglês, quer dizer, eles muito mais do que nós têm esse domínio do idioma, né? E também procuro, dentro da minha atuação docente, trazer essa união, que é um grande desafio para a engenharia, entre a teoria e a prática. Quer dizer, trazer a prática, trazer as novas soluções de desenvolvimento para dentro da universidade, para dentro da academia. Então, a pesquisa e a extensão aplicadas nos cursos, né? Então, eu acho que o engenheiro hoje, mais do que reproduzir soluções, ele tem essa responsabilidade de produzir novas soluções. Hoje a gente fala, por exemplo, em projeto de materiais. Tá? Então, é o desenvolvimento de um material para aquela determinada solução. Então, além de eu selecionar, especificar um material para aquela solução, para aquele problema, né, eu vou desenvolver um novo material, desenvolver um componente, desenvolver um processo para atender aquela situação. Então, eu percebo, tanto na graduação quanto na pós-graduação, o uso dessas bases de dados internacionais, né? Então, acho que o mundo hoje, ele é acessível, né, a todos por meio digital, então a gente consegue trazer o que está sendo desenvolvido, conhecimento de ponta por meio desse acesso às bases de dados. Eu lembro quando eu fiz um doutorado, por exemplo, né, que você, para ter acesso a uma pesquisa que foi desenvolvida aqui no Brasil, você tinha que pedir pelo Comute,
O sistema Komoot, você mandava pedir para a biblioteca o que você queria, ela tirava uma cópia e enviava pelo correio. Né? Então, era assim que nós tínhamos acesso às pesquisas que eram feitas. Hoje, né, eu, num clique, consigo acessar bases de dados que têm aí conhecimento disponível que está sendo desenvolvido hoje. Né? Então, a questão da abertura também, a engenharia sempre foi um setor, um segmento bastante tradicional, então eu percebo, até pela minha linha de atuação, né, nessa área de materiais naturais e tal, eu percebo uma abertura maior nessa questão das inovações científicas e tecnológicas dentro desse setor, né? Percebo também essa segmentação em novas áreas, né? Engenharias que vêm surgindo em função dessa questão dos wicked problems, né? Os problemas complexos. Você precisa, ao mesmo tempo, de pessoas que entendam do assunto e você precisa também buscar esse conhecimento junto a outros profissionais de uma forma multitransdisciplinar. Então, eu vou consultar os meus pares, eu vou consultar aqueles das outras engenharias, das áreas afins e também aqueles das outras disciplinas, como biologia, química, ciências ambientais, enfim, de forma a tentar entender meu problema. Então, assim, acho que o ingresso na carreira docente se dá de uma forma mais cedo, né? Justamente porque a gente tem maior acesso à pós-graduação, a mestrados e doutorados, não é isso? Percebe-se assim dentro dos cursos, na própria estrutura curricular, essa necessidade de que o básico, né, o famoso básico da engenharia com as físicas, os cálculos, ele busque essa aplicação dos conteúdos profissionalizantes. Então, se você vai calcular alguma coisa, você já calcula uma cobertura que vai ser um edifício. Então, busca trazer para o aluno essa aplicação, né, dentro dos conteúdos iniciais. Então, integra verticalmente o curso, assim como uma integração horizontal também se busca dentro dos cursos, né? Eu acho que, de uma forma geral, o engenheiro civil, e como fã, né, não podia deixar de ser desse curso, é um profissional altamente valorizado no mercado, né, em função justamente dessa capacidade de resolver problemas. Então, é isso. Uma fala rápida, né? Quero deixar aí os meus dados à disposição, né, para quem tiver alguma dúvida. Agradeço mais uma vez a oportunidade. A você, Lisiane, obrigada pela apresentação. Qualquer da audiência, se tiver perguntas, vamos a fazer perguntas ao final também para a professora Lisiane, tá? Obrigada, Lisiane. Professor Oleg, você tem uma apresentação para compartilhar? Vai ser um bate-papo mesmo, obrigado. Perfeito, bom dia, Oleg. Bom dia a todos. Meu nome é Oleg, sou professor da Universidade Católica de Santos, do Brasil também. Não sou brasileiro, assim, moro no Brasil já há 17 anos, mas sou russo e formado na Ucrânia, que trabalhou na Argentina e em outros vários países, assim. No final das contas, criou raízes no Brasil, assim, tenho esposa e filha aqui. Então, assim, no momento estou dando aulas, acredito que vou seguir dando aulas ainda por muitos anos. Mas, assim, a minha carreira não começou na área acadêmica, né? Assim, eu sou geocientista, estou na área de geociências desde 14 anos, começando com a escola técnica, na área de geologia, levantamentos geológicos, numa cidade perto de Alasca, chamada Magadan, direcionado principalmente à exploração e prospecção de ouro. Logo eu me apaixonei por micropaleontologia, assim, especificamente na área de foraminíferos. Encontrei uma universidade na época na Ucrânia, ainda era mesmo país, assim, estava já
estava perto de quebra a União Soviética, mas ainda a Ucrânia e a Rússia ainda estavam juntos, Bielorrússia e outras repúblicas estavam juntos, então eu fui para a Ucrânia fazer minha faculdade na área de geociências também, com enfoque em micropaleontologia. No final das contas, acabei me formando com geologia, com enfoque em exploração e produção de hidrocarbonetos, principalmente exploração. E quando me formei, fui para a Argentina. Tinha vários destinos, Austrália, Canadá, mas assim, gostava de cultura latina, espanhol, na época, né? Assim, tango, assim, muitas aventuras, sangue jovem, assim. Então mergulhei na vida de cidade gigante, assim, Buenos Aires, capital federal. Trabalhei muito com geociência lá durante 2 anos, foram muito intensos, até acontecer algumas probleminhas aí com De La Rua, Menem, etc. Assim, em 2021 já começou a ficar complicado e decidi que é um momento para estudar, né? Então fui para o Brasil fazer uma pós-graduação, mestrado em geofísica aplicada na Universidade de São Paulo. Logo terminando o mestrado, entrei no doutorado e comecei a trabalhar na indústria já como geofísico, né? Geofísico com aplicação na exploração de hidrocarbonetos, né? E trabalhei vários anos. Assim, no final das contas, contabilizo mais ou menos 10 anos de experiência na indústria. Aconteceu que nasceu minha filha e cada vez ficou mais difícil, porque a geocientista viaja muito. Aí Malásia, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Egito, Marrocos, Cazaquistão, México, etc, etc, né? E vários destinos no Brasil também. Então, cada vez que voltava, a pequena exigia mais, e no final das contas pensei, puxa, aí na época eu já terminei doutorado, estava trabalhando e fazendo doutorado na USP também. Pensei, beleza, agora é a hora, então, assim, ficar mais quieto e já, assim, e tenho possibilidade de me dedicar à vida acadêmica, então vamos que vamos. Então surgiu uma oportunidade na Universidade Católica de Santos, dar aula para os engenheiros de petróleo, né? Assim, então, sendo que dentro do currículo nosso da engenharia de petróleo tem várias matérias relacionadas com geofísica, como perfilagem, como métodos geofísicos de exploração, eu me encaixei bem assim no quadro de docentes, assim, dando principalmente as matérias nesse sentido. Sendo geólogo, né, assim, também peguei várias matérias de geologia e por ter vários anos na indústria, comecei a interagir bem forte com vários docentes na área de engenharia, em várias áreas, né? Quando eu cheguei, ainda não tivemos acesso a Knoebel, né, assim, a esse banco de dados de livros digitais maravilhoso. Então, senti dificuldades, naturalmente, porque quando você monta uma matéria, né, se alimenta conteúdo programático, tem que ter uma sustentabilidade dentro da matéria com bibliografia. É claro que a gente consegue colocar uma série de artigos, pois somos assim, todos sócios de sociedades profissionais com acesso a bibliografia bastante rica em forma de artigos, por exemplo, né? Assim, no entanto, obviamente que livro, né, assim, acesso ao livro faz diferença, né? O livro é mais didático, é mais organizado, então assim facilita bastante, tanto para professor como também para aluno, assim, a utilização de livros durante a matéria, né? Então, na biblioteca, vamos dizer, fisicamente, tinha alguns livros e a gente comprava alguns livros, né? No entanto, as turmas, às vezes, poderiam ser de 30, 40 pessoas, 40 alunos, e imagina, por exemplo, tem 10 livros, né? Assim,
ou tem 5 livros, né? Para a turma dividir assim, esses livros não é tão simples, né? Assim, então, e todo mundo quer estudar, todo mundo quer ir bem na matéria. Então, existia certa dificuldade. E aí chegou essa solução, assim, que foi uma benção para a gente, porque a bibliografia de um dia para outro ficou assim, muito completa, tá? Os alunos começaram a aproveitar de forma muito mais eficiente, né? Assim, e eu assim, logo assim bem quase imediatamente eu senti a diferença de desempenho de alunos durante as aulas, né? Principalmente a respeito de os alunos ver um pouco antes o material, estudar um pouco mais, assim, também, ou seja, as aulas ficaram mais interativas, os alunos começaram a questionar mais, etc. Se preparavam melhor como chama, para as provas, preparavam melhor seminários, etc, etc, né? Ou seja, benefícios foram múltiplos, né? Vamos dizer assim. Então, as aulas, diversas aulas, assim, diversas matérias que estava ministrando, nas diversas aulas que estava ministrando, eu senti uma diferença gigante, assim, realmente. Faz diferença acesso facilitado à bibliografia, né? A esse banco de dados digital de livros, faz bastante diferença. Bom, a universidade comprou apenas a parte de engenharia de petróleo, óleo e gás, né? Então, assim, quando eu fiquei sabendo, pensei que, bom, provavelmente vai estar bastante limitado no que se trata assim, de engenharia, a parte de infraestrutura, assim, mais parte de química, a parte de processamento, etc., né? No entanto, percebi que tem bastante coisa de geociências também. Ou seja, apesar de ser dentro de uma linha de engenharia de óleo e gás, né, a gente sabe que qualquer engenharia é extremamente multidisciplinar, né? Ou seja, você encontrava livros de várias áreas, né? Assim, só dentro de uma coleção, não apenas muito focado, vamos dizer assim, em alguma área especificamente bem de engenharia mesmo, né? Assim, mas também de áreas afins, né? Assim, tinha bastante livros, né? Isso facilitou a minha vida não apenas para dar aula, né? Como também no meu laboratório de pesquisa, né? Assim, eu tenho um grupo de pesquisa chamado Engenharia Geofísica, que trata da aplicação de geofísica em várias áreas da engenharia. Estou falando de geofísica, de repente alguém não é tão familiarizado, né? A geofísica trata de estudar a Terra, subsuperfície terrestre, né? Geofísica aplicada à exploração, principalmente, né? Então, a gente quer descobrir o que está em subsuperfície. A analogia mais comum que a gente faz é com a física médica, né? Se todo mundo provavelmente fez em algum momento uma tomografia, ultrassom, né? A gente faz algo similar, só que com terra, né? Então, queremos encontrar minério, queremos encontrar água subterrânea, queremos encontrar, por exemplo, depósito de armas ou uma cova, né? Se quando se trata, por exemplo, de aplicações na área de geofísica forense para perícia, queremos encontrar áreas contaminadas, por exemplo, pela resposta diferente física, né? Se de um solo que pode estar contaminado com combustível, um hidrocarboneto, por exemplo, influencia na resposta, por exemplo, de ondas eletromagnéticas, etc., né? Então, dentro do laboratório, assim, existia a linha, obviamente, para a parte de exploração de hidrocarbonetos e também para a parte de prospecção e exploração de água, a parte de geofísica ambiental, forense, etc. E é impressionante como esse banco, assim, direcionado teoricamente apenas para engenharia óleo e gás, ele estava bastante satisfatório para qualquer área que a gente precisava, né? Assim,
Então, os alunos aproveitaram na beça, né, principalmente, claro, para escrever a parte de introdução, metodologia, né, podendo citar tranquilamente principais autores, né, usando esse banco de dados. Dentro de projetos de pesquisas, colaborando, conversando com, por exemplo, a Universidade de Liverpool, por exemplo, eles usam também Novel, então assim, tinha bastante assunto, não? Você já viu lá no Novel, você tem esse livro, não? Assim, então, inclusive ajudou nessa parte de interação internacional, não? Assim, porque uma universidade fora do Brasil e no Brasil tinha mesmo um banco de dados que então assim facilitou a conversa, vamos dizer, entre estudantes da minha universidade e a Universidade de Liverpool, naquele caso. Esse é outro vetor, não? Pesquisa, né? Ou seja, tudo bem, a gente acessa, a gente sabe que livro pode não representar o último estágio de pesquisa numa determinada área, porque para até sair um livro, etc., já passa um tempão, então já aparecem coisas novas. No entanto, já talvez não está dentro de conceito de estado de arte. No entanto, assim, é super importante o aluno e tanto faz pesquisador ter acesso a esses livros para elaborar então assim, a parte de bibliografia, parte de referências bibliográficas, de metodologia, etc. Então, esse vertente de pesquisa é super importante, esse banco de dados. Tanto dentro também de aula e parte de pesquisa, algumas ferramentas que Novel tem que torna ele mais interativo, com tabelas já digitais, podendo fazer plotagens, etc., também facilita. Obviamente, a gente usa, nos laboratórios, a gente usa algumas línguas de programação de alto, médio e baixo nível. Aí, normalmente, o aluno hoje gosta de usar bastante MATLAB, Scilab, Octave, Python, assim, mais línguas de alto nível, né, de programação. E onde tem bastante facilidade para fazer qualquer tipo de coisa. Mas, assim, tabelas já digitalizadas realmente ajudam, né? Se você pega um livro e tem uma tabela, assim, poupa bastante o trabalho do aluno quando ele quer, por exemplo, digitalizar, e já está digital, né? Essa tabela. No sentido de acessar os valores, etc., já está dentro de uma tabelinha interativa, né? Então, esses são dois vetores, e o terceiro é um pouco diferente. O terceiro vetor de utilização de Novel foi uma pequena revolução que a gente conseguiu fazer na nossa área, na região, né? Logo quando entrei para a universidade, comecei a agitar um pouco o trabalho, vamos dizer assim, com eles no sentido de visibilidade de curso deles, né? E de nucleação assim, estudantil, né? Assim, proatividade estudantil. E normalmente isso a gente faz organizando um capítulo estudantil ligado a uma sociedade profissional deles. No caso de engenheiros de petróleo, é Sociedade de Engenharia de Petróleo, de diversas atividades, e uma delas é participar numa competição internacional, mundial, né, chamado Petrobowl, né, que trata sobre competir assim em relação ao conhecimento de vários assuntos relacionados à indústria de petróleo, tanto técnicos como também a história, etc. E assim, por ser uma competição extremamente puxada, né, no sentido de a quantidade de conhecimentos, principalmente erudição de alunos, esse banco de dados foi decisivo, né? Assim, os alunos usavam de maneira extremamente extensa, assim, ou seja,
assim, utilizam uma quantidade enorme de bibliografia para se preparar, né, assim, para essas competições. Competição que tem tanto competição nacional como nível Latinoamérica, como também mundial, né? No final, assim, para final assim, de competição saem 32 melhores universidades, normalmente maiores escolas de engenharia do mundo, dos Estados Unidos, de América do Norte, de mas na verdade era América Central e América do Sul só, né? México ficou na América do Norte, né? Então, 32 melhores universidades, a gente utilizando esse banco de dados, né, esse banco de livros digitais, conseguiu se preparar, acredito, assim, de melhor forma possível para essas competições, tanto que os meninos durante 5 anos saíram para a final mundial, ou seja, se classificavam de nacional para América Latina e depois para mundial. E melhor resultado conseguiram em 2016, ficando entre 8 melhores universidades do mundo, né? Assim, no caso, nessa competição na área de engenharia de petróleo, que era algo fenomenal, né? Porque era o melhor resultado assim da América do Sul e Central, segundo melhor resultado da América do Sul em toda a história dessa competição, né? Assim, o melhor, quem se deu melhor ainda era uma universidade brasileira também, o UFRJ, né? Assim, eles conseguiram, uma vez conseguiram ganhar, em 2016 eles ganharam nessa competição. Mas mesmo no 2017, por exemplo, era um resultado, eles não conseguiram entrar entre 8, ficaram entre 16, né? A gente conseguiu passar para 8 melhores, né? Então, assim, uma escola de engenharia que não tem tanta tradição como o UFRJ, obviamente, por exemplo, conseguiu resultados melhores e eu acredito que, em parte, por causa de justamente utilização desse banco digital de livros, né? Que faz diferença. Você tem um grande volume, né? Assim, quando você tem tudo digitalizado, assim, você encontra informações com muito mais facilidade. Isso além de tudo, ou seja, facilitador de acesso às informações, quando se trata de ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, esse é o terceiro vetor, né? Ou seja, essa competição na área de engenharia de petróleo. E finalmente, assim, acredito que mais uma coisa que eu poderia mencionar, assim, é realmente assim, uma coisa que não é da minha área, vamos dizer assim, tanto não, porque eu não trabalho tanto com avaliações mas assim, esses bancos de dados são muito bem vistos normalmente por órgãos que avaliam um curso, ou uma faculdade, ou uma universidade, não? Ou seja, sempre a parte de acervo, a parte de a biblioteca, não, se completa, não, se quanto mais completa melhor, não, se para essas avaliações. E outras assim, recomendo esse banco digital de livros novo. E acredito que a nova versão deve ser muito melhor ainda, com várias outras soluções legais. Muito obrigada, professor Oleg. E aos dois, aproveito então a oportunidade, vou colocar o vídeo também, para agradecer mais uma vez aos dois professores por compartilhar com a audiência as suas experiências desde suas universidades. Vou compartilhar mais uma vez a minha tela.
Vamos colocar agora um vídeo que é só de 1 minuto e depois vou... A ver se foi. Não está indo, aí vai. O futuro da próxima geração de engenheiros depende hoje de soluções digitais capazes de oferecer aos alunos a oportunidade de colocar a teoria em prática. Promover o pensamento crítico, a pesquisa e a colaboração multidisciplinar são ações fundamentais nesta preparação. Não apenas no exercício de habilidades que a indústria exige, mas também na capacitação da resolução dos inúmeros desafios tecnológicos tão urgentes que o mundo já enfrenta. Acreditando nisso, a Elsevier lançou o Novel Plus, uma solução onde usuários se beneficiarão de um conteúdo abrangente e aplicado, oriundo de mais de 150 editoras confiáveis. Acesso a milhões de resumos de literatura em engenharia, documentos, gráficos interativos, tabelas, equações, tendências de tecnologia e de pesquisa, além de informação sobre colaboração e financiamento em todo o mundo. Tudo com acesso rápido e intuitivo. Novel Plus, preparando a futura geração de engenheiros. Voltando para a apresentação. Coloquei esse vídeo porque acho que de um jeito de só 1 minuto explica bem o alcance da plataforma. Aqui coloquei um texto desse vídeo, mas a ideia é linkear também com alguns comentários que fizeram os professores e o porquê da Elsevier lançando esta solução com a combinação de 2 plataformas já existentes, premium da Elsevier em engenharia. Tá? Então, essa resposta tem a ver com a necessidade de soluções digitais. Os professores falaram da importância do acesso a referências técnicas, mas neste caso combinando com toda o que é a cobertura de literatura em engenharia. Primeira aclaração que eu vou fazer, temos algumas pessoas da audiência que hoje já assinam a uma das plataformas, como no caso do Brasil, quase todas as instituições do Brasil, que já assinam a base Compendex da Engineering Village. E tem outras das instituições que assinam a Novel, e tem algumas delas que assinam as 2 plataformas, mas que ainda não estão linkeadas. Então, para todas elas, vai ser um case by case de trabalhar comigo e vai depender da estratégia da universidade de continuar como estão hoje, adicionando, combinando. Tem universidades que têm um foco muito maior no que é a graduação dos estudantes, e lá onde o valor de Novel tem mais relevância, tem universidades que têm um foco mais na pesquisa, com centros de investigação, de pesquisa, desculpa, muito avançados. Tem algumas universidades novas que têm planejamento, uma estratégia de aumentar a produção científica. Então, vai depender a seleção final de cada uma dessas instituições. Mas, respondendo a essa mudança que é a temática de hoje, a plataforma Solução Completa vem para solucionar, para cobrir essas necessidades que escutamos de nossos clientes, de levar o estudante da teoria à prática, de liderar o professor o trabalho mais no laboratório, de levar a uma colaboração. O professor Oleg também colocou a importância da colaboração internacional com outras instituições. A professora Liciane fez a perfeita definição do que a gente fala de Novel, uma solução para a resolução de desafios na engenharia, né? Então, a combinação das 2, Novel, o que oferece é texto completo, referências bibliográficas de mais de 150 editoras e associações. E falo de associações porque são as associações que oferecem handbooks bem específicos na área de engenharia.
E Noveu tem a particularidade que esse texto completo, aliás desse texto completo, o jeito, eu vou aprofundar depois, só uns slides, o jeito que o conteúdo está organizado é para responder essas perguntas aos engenheiros. Por quê? Porque você vai estar procurando um conceito e vai ter acesso a todo esse conteúdo relacionado, mas esse conteúdo pode ser um gráfico, pode ser uma equação, pode ser uma tabela. O professor Oleg falou da importância de ter as tabelas digitalizadas. Por quê? Porque você pode trabalhar com elas como um Excel e todo esse conteúdo exportável, né? E a Engineering Village, como eu falei, é a plataforma, mas com Pendex, a base principal de referências técnicas, de cobertura de literatura em engenharia, com journals, a nível abstracts, toda a cobertura. Então, por isso falamos de research mais learning, como falamos no vídeo. Aqui coloquei para quem já conhece a plataforma Noveu, que a base da búsqueda é Noveu, tá? Mas vocês não vão perder de jeito nenhum, e isto falo especialmente para o Brasil, os benefícios que você já tem da plataforma Engineering Village, porque você quando fazem uma procura de uma informação, aqui estou fazendo uma búsqueda de water treatment, por exemplo, estou procurando essa informação desde a bibliografia e o conteúdo interativo, em complemento com tudo o que seja de revisão bibliográfica, mas podendo acessar depois a Engineering Village para quê? Para procurar, por exemplo, para fazer uma análise dessa informação, saber quem são os autores que mais estão publicando nesse tópico, ou seja, extendendo o meu análise, o meu projeto, enriquecendo essa informação. Vou, então, primeiro enfocar na Noveu como plataforma, e aqui tem, não vou falar de tudo isso, mas falei de 3 coisas principais. Ainda acho que não falei, mas agora vou falar então. Conteúdo é a primeira diferença. São mais de, esse dado já está desatualizado, são mais de 11.300 recursos de bibliografia, referências técnicas de engenharia, que com esse trabalho de extrair essas gráficas, extrair esses gráficos e essas equações, são mais de 90 milhões já hoje de data points, e isso que facilita o trabalho, quando vocês falam de responder perguntas, como falou a professora Liciani, produzir as soluções mais que reproduzir, procurar, ela que está especialmente em materiais, tem ferramentas de procura de materiais e análise por propriedade. Bom, esse conteúdo, como falei, é mais de 150 editoras. Tem lá alguns exemplos, no próximo slide tem mais imagens. O outro é a interatividade, por isso a gente fala de actionable data. Sim? Todos esses gráficos que vou mostrar nos próximos slides. E o terceiro, também importante, é a colaboração, a possibilidade de customizar o seu Noveu. Mas colaboração do que jeito, por exemplo, de uso na aula, que o professor facilmente poderia criar folders, carpetas, para compartilhar esse conteúdo com os seus alunos, para preparar um trabalho, um exame. Tem um slide aí que mostra um exemplo. De qualquer jeito, também sempre podem compartilhar o link. Hoje, com esta nova realidade virtual, todas essas ferramentas fazem a diferença para ser usadas na aula com esse objetivo de liderar, levar a estudante na sua carreira, na sua indústria. Antes de esquecer, o aplicativo no mobile, talvez hoje, faz a diferença também, porque caso cair na internet, caso o acesso ao aplicativo é offline, você pode acessar o conteúdo.
O conteúdo, o professor Oleg falou de que na Unisantos, especificamente pela carreira da formação de engenharia de petróleo, acessavam a uma das coleções. Aqui tem, estou mostrando aqui como o conteúdo está organizando. É verdade que esse conteúdo pode ser escolhido, mas também sempre estamos falando de multidisciplinaridade, a importância da multidisciplinaridade. Então, isso é algo que a gente sempre conversa e é algo que vemos em cada caso. De aqui coloquei as instituições, algumas de renomes, mas são mais de 150, mas como podem apreciar, tem editoras, tem associações, estamos falando de corrosion, tem NEIS, como vem lá embaixo. Alguns exemplos de nossos clientes, não coloquei aqui exemplos regionais, só internacionais, tanto acadêmicos quanto indústria, corporações, e nas 5 indústrias, oil and gas com mineração, né? Mas nas 5 indústrias onde a Elsevier, desde engenharia e geociências, mais expertise a companhia tem. Desculpa, fui para trás. Aqui visualmente exemplo, o que falei, a base Nobel de procura para optimizar a búsqueda de informação, mas aqui tem exemplo de uma búsqueda bem simples de metais. Tem do lado esquerdo a possibilidade de filtrar facilmente esse conteúdo, mas no centro tem o diferente exemplos de esses conteúdos, não só texto completo. E aqui é o valor da Nobel. É o texto completo, mais tudo o que sejam os seus objetos individuais respondendo o que você está procurando. Então, aqui no texto, exemplo de texto, e coloquei exemplo mais relacionado com a Lisiane e eu, porque estava procurando materiais sustentáveis e cheguei a documento que tem a ver com congresso, mas coloquei este texto de exemplo porque, aliás de poder adicionar notas, aliás de você poder gravar e compartilhar esse conteúdo, você pode fazer citações, que é algo que o professor Oleg também falou. Os alunos podiam citar facilmente e em formatos diferentes esse conteúdo. Aliás, os gráficos, tudo isto é, como eu falei, exportável individualmente. Aqui nesse gráfico eu não coloquei points na curva, mas justamente eu falei que é actionable data. Eu poderia criar as minhas curvas sobre esse gráfico e do lado direito tem esse mesmo gráfico no texto. Você sempre tem a possibilidade de voltar para o texto origem, com todas as explicações desse gráfico, mas também pode trabalhar em forma separada com esse gráfico. As tabelas digitalizadas, como falou o professor Oleg, aqui tem exemplo, e olhem que aí tem uma seleção, eu poderia só exportar essa seleção, trabalhar com as colunas quase igual como um Excel, de qualquer jeito eu poderia exportar para o Excel. Equações, tem mais de 1.800 equações, elas estão organizadas igual que o conteúdo, por categorias, mas de qualquer jeito, cada vez que você faz uma procura, caso ela tenha uma fórmula ou uma equação, vai estar. Agora, os estudantes, os professores também podem criar suas próprias fórmulas. Estou indo rápido por o tempo, né? A personalização, aqui é o que falei da possibilidade de criar conteúdo próprio, ou seja, criar carpetas para ser compartilhadas nas corporações, se trabalham em projetos, nas universidades, para aulas, para criar seus próprios cursos, como falei, exames, tá? E já do lado direito, eu falei que Nobel Plus era a combinação de Nobel mais Engineering Village. Se eu estava procurando conteúdo que tem relacionamento a water treatment, do lado direito, ele já fez toda uma procura que pode ser conferências, journals, standards, mas se vou lá embaixo, onde fala de si, vou abrir o Engineering Village como vocês hoje estão acostumados, com todas as funcionalidades de Engineering Village. Não vou entrar tanto aqui em detalhe, mas lembrem que na combinação, o que é Nobel Plus, a combinação é com base Compendex. O meu colega Luiz, nas suas capacitações, ele sempre fala que Engineering Village, a plataforma,
é a Vila do Engenheiro. Por quê? Porque Compendex é uma dessas bases, mas tem outras bases especializadas em física, em geociências, mas por que Compendex? Compendex é a maior, mais abrangente em termos de disciplinas de engenharia, cobrindo mais de 190 disciplinas de engenharia. Hoje temos mais de 26 milhões de registros, incluindo estándares dessas associações que vocês podem conseguir lá. Só para mostrar algumas imagens, você lá tem a Engineering Village com a possibilidade de trabalhar com os facets de um jeito visual, rápido, para, com essas informações, interpretar tendências, interpretar tendências de tecnologia, interpretar, como falei, quem são as instituições que estão fazendo pesquisa nessa área do meu interesse. Quem estão as instituições de governo que estão financiando essas instituições? Acho que já estou no tempo passado, vou tomar mais 5 minutos. E aqui coloquei só exemplos que vocês vão conseguir ver na apresentação que vamos compartilhar depois. É só um exemplo da Nobel de, por exemplo, uma das coisas que falamos. Ajuda também na currícula, no desenho da currícula das diferentes áreas de interesse. Nesse caso de chemistry, de química e engenharia química, né? Então, alguns recursos que poderiam ser considerados dentro de esses cursos, né? E outro exemplo é com Aerospace, Aerodesign, Mechanical, que depois vocês podem ver, dar uma olhada. E um exemplo de um exame com uma equação que a ideia era comparar duas equações, qual era a diferença de resultado, o erro nessas equações, e depois compartilhar com o professor. Com isso, tínhamos pensado em mostrar online só 5 minutos. Luiz, não sei se você acha melhor mostrar o seu exemplo ou ir para perguntas. Não sei se vocês estiveram olhando perguntas. Oi, Mariela. Eu acho que é melhor a gente ir direto para as perguntas, para dar uma chance de comunicação e aproveitar o tempo dos professores. Beleza, só vou falar uma coisa, então, como falei, todos aqueles que já têm acesso a uma plataforma ou outra, conversar depois comigo, porque temos que conversar qual é a estratégia também de vocês, para apoiar vocês nessa estratégia. A plataforma está disponível já, a combinação está disponível, é só um jeito de analisar em forma conjunta. Vamos então às perguntas. Conseguiram ver as perguntas? Sim, eu vi e até tentei responder ali escrevi ali também a resposta já do Ernesto, né? Ah, beleza, porque eu não estava vendo. Não sei se o Ernesto tá aí, ele quer alguma complementação? Oi, Liciane, eu não sei se todos, na verdade, podem ler. Talvez eles pudessem confirmar ou se somos só nós que lemos. E só, desculpa interromper um minutinho, mas eu sei que a gente já passou do horário. Então, eu queria, paralelo, lançar uma pequena... tá me vindo só o nome em espanhol aqui. Uma pequena enquete e para vocês, que é bem importante para a gente, tá? Por favor, vocês puderem irem respondendo aí. E talvez valesse a pena repetir a pergunta. Ah, ok, aqui está. Vou ler, por enquanto vocês estão respondendo. Juan, não sei se você quer ler a pergunta e a resposta melhor. Porque você vai ler em espanhol. Não, vou ler eu. Quais foram os fundamentos para determinar as competências escritas do engenheiro? É uma pergunta de Ernesto, que é do Chile, para os professores, né? Por que, tendo tantas universidades com pesquisa no Brasil, primeiras em Latam, ainda não estão nas primeiras posições nos rankings de inovação mundial? Quais são os fatores determinantes? Liciane, não sei se você quer explicar ou eu leio a resposta.
Elise, tá sem áudio. Deu. Eu posso falar um pouquinho rapidamente. Então, ali em relação às competências, né? Então, as diretrizes, a profissão surgiu antes das normativas, dos marcos regulatórios. Então, o que acontece é que a diretriz, ela nasce, eu acho que da própria atuação profissional que o engenheiro tinha antes da sua proposição e das discussões das câmaras setoriais aí, né, dentro do próprio CONFE, CREA, com o Ministério da Educação. E, claro, isso contempla o passado e também perspectivas futuras, né? Essa revisão se fez necessária também em função dessa perspectiva futura ter sido alterada aí, né? E penso que ainda muita coisa ainda ficou de fora, né, dessa diretriz nova e provavelmente outras revisões se seguirão. Quanto ao Brasil, claro, eu desconfio um pouco dos rankings de um modo geral, sou um pouco, já nasci desconfiada, mas assim, supondo que eles sejam consistentes, porque tem muita variação entre esses rankings, depende muito de quem faz, enfim, então eu desconfio um pouco deles. Mas de uma forma geral, minha percepção, eu acabei de voltar de um pós-doc em Portugal, então assim, o que eu percebo é que o Brasil, até a América Latina no todo, ela se isola um pouco, eu acho, em função da língua, talvez, né, do idioma, e eu percebo muito que, pude ver isso em Portugal, que nós temos muita pesquisa de qualidade, tanto aqui no Brasil como na América Latina como um todo, mas a gente não tem a tradição de publicar em inglês. Isso, por exemplo, para o europeu, né, e para o resto do mundo, nos exclui muitas vezes desses rankings. Então, eu acho que a partir do momento que essas bases de dados, que esse acesso às plataformas aí de pesquisa internacional ficam mais acessíveis aos brasileiros, de um modo geral, a gente passa a se inserir muito mais nesse ranking de publicação internacional. Né? Então, acho que o acesso não só a essas ferramentas, mas como a todas essas, né, que estão disponíveis, inclusive Open Access também, nos coloca aí, né, nesse ranking. É isso. Obrigada, Lisiane, obrigada pela resposta. Já estamos excedidos do tempo, tem perguntas que vamos responder depois individualmente, mas eu quero fechar o evento agradecendo aos professores, a todos vocês por participar, a Ernesto também pela sua pergunta e sua participação. E a gente vai estar em contato, lá tem a imagem com os meus dados e o meu colega Luiz Baczynski, que não conseguimos ele apresentar o exemplo, ele é consultor nas soluções de engenharia e geociências, trabalhamos juntos. Então, qualquer dúvida que vocês já tenham os meus dados e vão receber um e-mail com meu endereço e com todos os links da gravação da sessão, dos links de apresentação e qualquer outra informação lá. Mais uma vez agradecer e já fechamos. Cris, não sei se você tem mais algo a adicionar aos professores. Eu não, só agradecer a presença de todos, só pedir para as pessoas que não responderam ainda, responderem rapidamente aqui nossa pesquisa, que é bem importante para as minhas estatísticas aqui, conseguir fornecer, seguir provendo mais eventos, né, interessantes para a comunidade científica. E da minha parte me despeço, e assim que a gente terminar a pesquisa, já podemos encerrar. Obrigada. Agradeço também, obrigada. Prazer.